Indomável Coração, livro de Marilyn Baxter, parte 1. Dois seres orgulhosos, uma incontrolável paixão. Flint Carson, tão magnífico quanto o gado selvagem que ele criava no Texas. A lição no amor? Nunca confiar numa mulher, especialmente se for da alta sociedade. O erro fatal. A estonteante Stephanie Marsh. Desejável, perigosa, fora do seu alcance, até que o avião em que ambos viajavam caiu. Desde o aeroporto, Flint soubera que tipo de mulher era Stephanie. Após o desastre, ele se tornou o único capaz de ajudá-la. Levou-a para sua fazenda e a paixão explodiu entre eles. Mas quando ela recuperar a memória, vai abandoná-lo? Capítulo 1. De longe ouvia-se o choro de um bebê. Mais perto, dois adolescentes trocavam um beijo apaixonado, enquanto uma voz grave e levemente entediada anunciava pelos alto-falantes os próximos voos. Flint Carson mal prestava atenção na agitação e nos sons ao redor. Sua única preocupação era se ver livre da multidão espalhada pelo aeroporto de Little Rock. Pela primeira vez em muitos meses, e talvez anos até, havia uma pressa indisfarçável nos passos largos e decididos. As horas infindáveis passadas sobre uma cela e o hábito de se dedicar a trabalhos físicos o tinham ajudado a canalizar a energia excessiva. Assim, seus movimentos eram sempre econômicos e determinados, dando a impressão de nunca estar agitado ou com pressa. Com quase 2 metros de altura e um peso adequado ao tamanho, ele tinha o corpo musculoso de um atleta e se sobressaía em qualquer ambiente. Graças a Deus, a viagem até a fazenda Diamond valera a pena. Flint pensou satisfeito. Pelo menos agora não tinha dúvidas de que estava empregando as técnicas corretas no trato do gado. Seu objetivo era criar um rebanho saudável e lucrativo no mínimo espaço de tempo possível. Ainda bem que resolvera fazer a viagem, contrariando a vontade inicial. A verdade era que não podia se dar ao luxo de se ausentar da fazenda no Texas por um único dia sequer, quanto mais vários. Porém, se pretendia investir no cruzamento do gado, não tinha outra escolha, especialmente porque já havia empregado o pouco dinheiro que lhe restava em caixa. Ei, companheiro, preste atenção por onde anda, ok? Me desculpe, Flint respondeu, percebendo que na sua pressa acabara esbarrando num desconhecido com mochila. Você não é dono do espaço, sabia? O outro falou, querendo começar uma discussão, apesar da banalidade do incidente. Por um instante, Flint pensou em revidar a provocação à altura, mas o bom senso prevaleceu e ele afastou-o sem olhar para trás. Não valia a pena se envolver com um idiota metido a espertalhão. Minutos depois, chegava ao portão de embarque destinado aos passageiros do voo para Houston. Como o movimento era grande, ele largou a mochila num canto deserto e se encostou na parede. Inquieto, tirou o chapéu de cowboy e passou os dedos pelos cabelos castanhos, tentando controlar a impaciência crescente. Não havia nada a fazer a não ser aguardar o momento de embarcar. Melhor gastar o tempo pensando no projeto em andamento. O gado Angus podia ser mesmo a saída para os seus problemas. Contudo, não iria se permitir um otimismo exagerado. Ultimamente já enfrentara fracassos suficientes e acabara se acostumando ao insucesso como alguém que se acomoda a um par de botas velhas. Flint jamais soubera o que era segurança ou aconchego duradouros. Daí o hábito de aceitar os breves momentos de paz com a certeza de que não iriam durar muito. Precisava sempre
estar preparado para enfrentar a ansiedade, o caos e a derrota que sem dúvida viriam logo a seguir. Desde cedo aprendera que a vida não costumava ser justa, e apenas os fortes sobrevivem. Filho temporão, sentia-se negligenciado durante a infância pela mãe displicente e pelo pai que se enterrava no trabalho. As dificuldades de convivência eram grandes e o dinheiro escasso. Seu pai o pusera para trabalhar ainda garoto, e fora preciso um esforço enorme para não abandonar os estudos e concluir o colegial. O amor ao esporte fora sua tábua de salvação. Através do seu desempenho brilhante nas quadras, conseguiram uma bolsa de estudos para cursar a universidade. Durante os anos passados na faculdade, ele desenvolvera uma verdadeira fascinação pela carreira policial e decidira segui-la. Também, nessa época, tivera que superar o choque causado pela morte súbita dos pais, quando o trailer em que os dois moravam fora arrasado por um furacão. Depois de formado, Flint imediatamente começara a trabalhar na polícia de Houston. Recrutado para integrar um grupo de elite especializado no combate às drogas, recebera um treinamento intensivo antes de ocupar um posto-chave no departamento, até que, ferido em ação, vira-se forçado a pedir uma licença médica. Mas para que pensar na infância sombria e nos perigos do antigo trabalho agora? Era pura perda de tempo e energia. Seus problemas atuais não tinham ligação alguma com o passado. E pela maneira com que encarava os fatos recentes, sentia-se como alguém cuja vida se tornara uma folha em branco. Iria dar o melhor de si para vencer ou morrer tentando. Impaciente por causa do atraso do voo, ele procurou um cigarro no bolso da camisa. Só então se lembrou de que havia largado o hábito desagradável meses atrás. Melhor mascar uns chicletes para mascarar a vontade de fumar do que ficar irritado, pensou, metendo um tablete na boca e olhando ao redor. O espaço estava tomado por pessoas de todos os tamanhos, idades e nacionalidades. Porém, aquela multidão, ao invés de fasciná-lo, provocava apenas repulsa. A verdade era que odiava voos lotados com a mesma intensidade com que detestava aglomerados. Não havia nada no mundo que se comparasse à privacidade dos campos desertos. Foi somente ao remexer no bolso da camisa outra vez que Flint a viu. Uma mulher, de uns 28 anos, ria de alguma coisa que alguém acabara de dizer. O som rouco da risada ecoando pelo ar como um encantamento. Ela era incrivelmente linda. Pele aveludada, boca sensual, cabelos anelados, negros e brilhantes como seda. E o corpo fazia jus ao rosto. O conjunto de saia e blusa de lingerie num tom pérola acentuava as curvas femininas de modo tentador, evidenciando os seios eretos e firmes. Com certeza, a bela desconhecida não estava usando sutiã. Flint desviou o olhar, sentindo-se desconfortável. Segundos depois, como se atraído por um ímã, voltava a fitá-la, concentrando-se nas pernas longas e esguias, no bumbum redondo e empinado. Droga! Ele murmurou, desejando ter um cigarro à mão. Não era tanto a beleza estonteante o que o fascinava, mas a maneira natural com que a mulher lidava com a própria aparência, como se tamanha perfeição fosse algo comum e banal. Ainda que se sentisse irritado por não ser capaz de evitar o interesse crescente, Flint continuava a fitá-la quando um homem a abordou, e pela reação instintiva dela, estava claro que não se sentia nada satisfeita. O rosto delicado ficou pálido, os lábios apertados num sinal de intenso desagrado. Flint se encostou na parede para apreciar melhor a situação. O tal homem era até bonito, pensou. Porém, havia algo de inquietante e antipático na figura impecável, embora não soubesse dizer bem o que.
Aquele desconhecido não parecia digno de confiança, e os motivos não eram apenas as roupas caras ou os cabelos louros e ralos, penteados de modo a disfarçar a calvície precoce. Havia algo de podre sob a fachada bem cuidada. A atitude em relação aos outros. Sim, era isso mesmo. O fulano se julgava melhor do que qualquer um e se portava como se fosse o dono do mundo. A mulher ficou tensa ao vê-lo se aproximar e, em questão de segundos, os dois começaram a discutir. Por causa do burburinho, Flint mal podia escutar o que diziam. Contudo, a irritação de ambos era bastante evidente, especialmente a da bela desconhecida. Somente quando o homem levantou a voz foi que Flint compreendeu o quão ásperas eram as palavras trocadas entre o casal. "Eu estou lhe avisando", o recém-chegado ameaçou. Apesar de bastante pálida, a mulher não se deixou intimidar. Muito pelo contrário. Erguendo-se na altura de seus 1,60 m e poucos, ela o encarou e respondeu à provocação sem perder a classe. Para seu pesar, Flint não conseguiu escutar as palavras exatas, porque naquele instante foi feita a chamada final para o próximo voo, e o barulho feito pelos alto-falantes encobriu qualquer outro som. De qualquer maneira, seja lá o que for que a mulher tenha dito, serviu apenas para tornar a expressão do rosto masculino ainda mais azeda. Os dois se olharam duramente por alguns segundos, até que o louro antipático desistiu e se afastou, batendo as solas dos sapatos caros e bem engraxados no chão. A mulher pareceu se esconder por alguns segundos e então ergueu a cabeça e recuperou a compostura, sem demonstrar nada do tumulto interior que com certeza estava afligindo. Flint continuou a fitá-la com uma atenção ainda maior. Quanto tempo havia se passado desde que alguém lhe despertara tamanho interesse? Ele se perguntou entre cético e divertido. Na verdade, sabia a resposta. Nunca mais voltara a se sentir atraído por ninguém desde que sua esposa fora vê-lo no hospital, onde se recuperava de um ferimento à faca, para anunciar que iria deixá-lo. Engolindo uma torrente de palavrões, Flint tentou desviar os pensamentos para algo mais agradável. Não queria pensar naquele período terrível da sua vida em que estivera a ponto de enlouquecer, naquela fase negra em que procurara consolo na bebida para esquecer o fracasso profissional e o fim do casamento. A ferida em sua alma continuava aberta e não podia se permitir alimentar certos pensamentos sobre uma situação com a qual ainda não sabia lidar. Mas também não pretendia manter acesa qualquer chama de interesse em relação à mulher linda e elegante parada a poucos metros além. Ela dava a impressão de já ter se recuperado do encontro desagradável e da discussão de minutos atrás, estando novamente entregue a uma conversa animada com outros passageiros. Sob muitos aspectos, ela se parecia bastante com aquele fulano louro e antipático, e com certeza da opinião de que o mundo, e as pessoas em geral, existiam apenas para servi-la. Por que não percebera isso antes, meu Deus? Sempre se julgara infalível para detectar os tipos mimados e cheios de si. Afinal, vivera com uma criatura egoísta durante alguns anos. Sim, era isso mesmo. Se observasse bem a desconhecida, acabaria descobrindo traços em comum com Maggie, sua ex-esposa. Flint virou-se para o lado, irritado consigo mesmo. Não iria permitir que ela lhe despertasse interesse. Não precisava de mulher alguma. Não agora. Não quando já se passara 1 ano e meio desde que superara o problema com a bebida e tomara as rédeas da fazenda. A fazenda que fora dilapidada e recebera de herança depois da morte de um tio. A fazenda que lhe abrira as perspectivas de uma vida nova,
de um recomeço livre das frustrações e do ranço provocado pelos fracassos. Ele inspirou fundo e se deixou levar pela esperança de poder realizar um trabalho bem feito. Sem querer, num movimento inconsciente, voltou a fitar a bela desconhecida outra vez. Como se percebesse estar sendo admirada, ela virou-se de repente na direção de Flint. Furioso por ter sido pego espreitando-a, ele imediatamente tentou desviar o olhar. Porém, não foi rápido o suficiente. Os olhares de ambos se encontraram, como se atraídos por uma força sobrenatural. Por um longo instante, tudo cessou de existir. Nada mais importava, a não ser a corrente estranha que atravessava seus corpos com um ímpeto descomunal. O ar ficou tenso, carregado de eletricidade. Ela sorriu. Ele não. Flint virou a cabeça para o lado e se esforçou para ignorar as batidas do próprio coração enquanto finalmente anunciavam seu voo pelo alto-falante. Já não era sem tempo. Ele murmurou irritado, jogando a mochila nos ombros e caminhando para a fila de embarque. Uma vez a bordo do avião, foi fácil localizar seu assento junto ao corredor. Ele afivelou o cinto de segurança e tentou não pensar como gostaria de poder fumar pelo menos um único cigarro. A necessidade se tornou ainda maior quando ergueu a cabeça e se viu diante da bela desconhecida. Com licença, ela falou numa voz baixa e sensual. Acho que meu lugar é ao seu lado. Capítulo 2. Praguejando em silêncio, Flint ficou de pé para lhe dar passagem. Dentre todos os numerosos passageiros do voo lotado, por que tinha de ser exatamente ela a se sentar ao seu lado? Enquanto a desconhecida passava para tomar o lugar junto à janela, ele ficou rígido, temendo que seus corpos se tocassem de maneira casual, como é comum acontecer em locais apertados. Mesmo tendo cuidado de se afastar, era impossível não aspirar o suave perfume feminino ou sentir o leve roçar dos cabelos negros em seu ombro. Flint desviou o olhar, irritado por não ficar imune à beleza morena. Desculpe o incômodo, ela murmurou quase sem fôlego antes de se sentar na poltrona. Depois de afivelar o cinto de segurança, a desconhecida, parecendo perceber o mau humor do companheiro de viagem, remexeu alguns minutos na bagagem de mão até retirar uma revista e começar a folhear as páginas fartamente ilustradas. Não era difícil notar que tratava-se de uma publicação voltada para a indústria de joias. Tudo bobagem, pura encenação, Flint pensou com um sorriso irônico. Aposto que esta mulher deve ser o tipo frívolo, interessada apenas em apreciar bugigangas e se manter na última moda. Mas apesar de se esforçar para bloquear o interesse crescente, ele sentia a curiosidade aumentar, sem que nada pudesse fazer para evitá-la. A intuição lhe dizia que aquela desconhecida representava um perigo à sua paz de espírito, embora a razão prontamente ridicularizasse a ideia. Irritado com o rumo dos pensamentos e com a própria reação que considerava absurda àquela presença feminina, Flint voltou a atenção para o intenso movimento a bordo. As aeromoças andavam pelos corredores do avião, checando os cintos de segurança, bagageiros e demais detalhes relativos à decolagem. Alguns passageiros já estavam dormindo, enquanto outros liam ou procuravam se distrair conversando com quem estivesse mais próximo. Flint esfregou a testa devagar, desejando que o voo estivesse terminado e ele ao volante da velha caminhonete a caminho da fazenda. Mal podia esperar para começar a aplicar as técnicas de cruzamento aprendidas em Little Rock. Sem dúvida, seu amigo e vizinho Ed ficaria interessado,
pois também estava criando o gado Angus. Porém, mais do que tudo, queria sair daquele maldito avião e se livrar da mulher perfumada, cuja simples proximidade estava a ponto de enlouquecê-lo. Embora não soubesse como, já que fazia questão de continuar olhando para o lado oposto, tinha certeza de que ela o fitava. Relutante, acabou encarando-a, tomando cuidado para evitar qualquer contato direto dos olhos dela. Não iria se arriscar a parecer embaraçado como um adolescente. A mulher sorria, o rosto perfeito ainda mais belo. Sou Stephanie Marsh. Um nome tão cheio de classe quanto a dona, Flint pensou com raiva. Sou Flint Carson. Ele falou de má vontade, sua voz soando áspera e rude aos próprios ouvidos. De propósito, virou a cabeça para o lado do corredor, certo de que ela entenderia o recado e não insistiria em perturbá-lo iniciando uma conversa fútil. Contudo, não foi o que aconteceu. Com naturalidade, Stephanie se aproximou alguns centímetros como se acreditasse que ao diminuir a distância entre ambos, conseguiria também atenuar a hostilidade óbvia do companheiro de viagem. Você acha que o tempo vai melhorar? Eu não sei. Para seu total espanto e admiração, a resposta curta e seca não a desanimou. Stephanie permaneceu onde estava, tão próxima que o perfume sensual ameaçava sufocá-lo, despertando os sentidos e inebriando-o de prazer. Flint se remexeu na poltrona, mais irritado do que nunca. Suas pernas compridas não haviam sido feitas para ficarem espremidas entre as poltronas de um avião. Porém, bem no fundo, sabia que o intenso desconforto não era fruto do pouco espaço, e o conhecimento do motivo real o deixava nervoso e apreensivo. Não sei sobre você, mas eu detesto a ideia de decolarmos quando o céu está tão cheio de nuvens escuras como agora. Ela falou como se estivesse recebendo toda a atenção do mundo. Qual a sua opinião? A voz feminina era baixa e profunda. Ou, quem sabe, rouca fosse uma definição melhor. Não tenho preferência nem opinião formada sobre o assunto, senhora. Por acaso estou te incomodando? Stephanie indagou de repente. Pego de surpresa, Flint fitou-a de frente, mergulhando nos olhos mais azuis e penetrantes que jamais vira. A mulher olhava com intensidade, como se não quisesse perder um só detalhe da sua figura alta e viril. Você é sempre assim? Tão desembaraçada e falante? Apesar da pergunta indelicada, feita num tom quase rude, Stephanie manteve a mesma calma aparente. Apenas o leve tremor dos lábios traía o fato de estar pouco à vontade. E então ele tornou a insistir. Em geral, não. Ela riu sem jeito, enrubescendo da cabeça aos pés, claramente desconfortável sob o peso do olhar masculino. Embora as feições de Flint continuassem impenetráveis, era óbvio o quanto aquela conversa o estava desagradando. Suspirando fundo, ele virou a cabeça para o lado oposto. Será possível que aquela mulher não conseguia entender algo tão simples? Todo mundo é capaz de perceber quando alguém não está querendo conversar. E Stephanie, com certeza, era esperta o bastante para saber se calar na hora certa. Por que então a insistência em forçar um diálogo? Por que simplesmente não o deixava quieto no seu canto? Ainda bem que a aeromoça pegou o microfone e começou a dizer alguma coisa. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. A voz prosseguiu. No entanto, Stephanie sequer ouvia as palavras. Toda sua atenção estava concentrada no passageiro ao lado. Embora mal pudesse lhe enxergar o rosto agora, os músculos do pescoço e dos ombros a fascinavam, dando a impressão que iam saltar da camisa. Flint estava tenso e desconfortável. Bem feito.
ela pensou com uma alegria quase infantil. Apesar de não saber por que o desconhecido agia daquele modo seco e rude, fazendo questão de manter-se distante e inatingível, sentia um certo prazer ao vê-lo pouco à vontade. Levando em conta o tipo físico, sem dúvida o homem devia ser um cowboy. Bonito, porte ativo, másculo. Um sujeito durão, com certeza. O nariz reto, queixo forte e lábios sensuais só faziam aumentar a aura de inacessibilidade. Flint seria o tipo ideal para estrelar os comerciais de cigarros Marlboro, Stephanie pensou, lembrando-se da maneira arrogante com que os olhos verdes a tinham examinado antes de descartá-la como objeto de possível interesse. Até hoje, ela jamais se sentira atraída por homens que faziam o gênero agreste. Em geral, eles não a excitavam nem um pouco. Preferia que seus namorados fossem mais refinados, cavalheiros. Ainda assim, um desconhecido encontrado por acaso no aeroporto despertara sua feminilidade de um modo essencial. Por quê? O que havia de tão intrigante naquele cowboy? Seria porque Flint não demonstrara o mínimo interesse nela? Mesmo sendo uma mulher totalmente sem vaidade, Stephanie sabia que costumava atrair a atenção masculina, seja lá onde estivesse. Os homens a olhavam como se não conseguisse conter o impulso. Porém, um novo relacionamento amoroso não fazia parte de seus planos imediatos. Depois de um noivado desfeito, não se sentia muito animada a se envolver afetivamente. Seu único objetivo agora era transformar o empreendimento ligado às joias num verdadeiro sucesso comercial e manter a independência conquistada a duras penas de Flora, a mãe dominadora e autoritária. Tendo nascido numa família endinheirada, ela nunca quisera nada além do direito de decidir o próprio destino. E levara anos para chegar ao estágio de ser dona de si mesma. O fato de ter sido a única filha de um casal divorciado também não ajudara em nada seus sonhos de liberdade, em especial agora depois da morte do pai. Stephanie terminara os estudos numa faculdade particular, para onde eram mandadas apenas as moças das famílias mais ricas e tradicionais do país, e imediatamente começara a trabalhar para a Flora, administrando os negócios que um dia seriam seus. O problema era que aquele tipo de ocupação não a interessava nem um pouco. Amante das artes e com um temperamento voltado para o belo, ela sempre pensara em se dedicar a uma carreira ligada ao manuseio de pedras preciosas, um talento herdado da avó. Foi somente depois de completar 28 anos e terminar um tumultuado noivado com David Weston, contra a vontade de sua mãe, claro, é que decidira sair da empresa e perseguir a realização dos próprios sonhos. Tudo acontecera 6 meses atrás. E agora, Stephanie se sentia vivendo num verdadeiro turbilhão emocional. A alegria de ter acabado de concretizar a grande venda da sua carreira continuava a dominá-la. Só de pensar na beleza do colar de diamantes datado da época de Napoleão, ficava arrepiada de emoção. Nunca o futuro lhe parecera tão brilhante, tão cheio de expectativas. Porém, se pretendia manter a loja dando lucros no mundo competitivo do comércio das joias, não podia se dar ao luxo de preocupar-se com assuntos ligados ao coração agora. Sua profissão exigia dedicação integral, portanto, não havia tempo para buscar um novo relacionamento amoroso. Além do mais, ainda não tinha encontrado alguém capaz de fazer seu coração disparar no peito ou as mãos ficarem frias de ansiedade. David, com certeza, jamais lhe despertara sentimentos tão intensos. Para ser sincera, há anos chegara à conclusão de que nunca encontraria aquele homem especial a quem se entregaria de corpo e alma.
Stephanie ficou tensa de repente. A última coisa sobre a qual gostaria de pensar agora era no ex-noivo e na conversa que haviam tido no aeroporto minutos antes do embarque. Mas, infelizmente, os pensamentos pareciam ter vida própria e seguiam seu rumo sem se importar com o desconforto que pudessem causar. Ela havia ido a Little Rock para fechar um pequeno negócio com uma tia idosa de David a quem conhecera e aprendera a gostar durante o período em que estivera noiva. Semanas atrás, intermediara a venda de algumas joias da velha senhora e ainda se recusara a receber qualquer comissão. Cíntia, coitada, andava passando por seguidos apertos financeiros, porque o sobrinho tinha o hábito sórdido de viver-lhe pedindo dinheiro emprestado sem ter a mínima intenção de pagar. Mais ou menos meia hora depois de chegar ao aeroporto, ela recebera o choque inesperado. Embora morasse em outra cidade, David nascera em Little Rock e costumava visitar a tia com frequência. Entretanto, Stephanie não tinha dúvidas de que fora seguida até lá neste fim de semana. Ele ainda não se conformara com o rompimento do noivado e continuava assediando-a com visitas repentinas e telefonemas fora de hora. « O que você está fazendo aqui? » Ela indagara, vermelha de raiva ao vê-lo se aproximar. « E estes são modos de falar com o seu noivo? »« Ex-noivo? » Stephanie respondera secamente. Ai, Deus! Como fora permitir que sua mãe a convencesse a ficar noiva de um tipo como aquele? É claro que David tinha tudo o que a maioria das mulheres costumavam desejar. Charme, boa aparência, educação, sobrenome importante. Porém, quando se tratava de caráter, de fibra interior, não sobrava nada. Incentivada pela mãe, ela se deixara iludir por algum tempo, mas agora sentia nojo só de imaginar que ele pudesse voltar a tocá-la. Não é assim que eu analiso a nossa relação. Ele insistira com a mesma voz falsamente suave. Nosso noivado está terminado há meses. Stephanie procurava manter o controle, apesar da irritação crescente. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo em Little Rock? Não tente bancar o engraçadinho. Vim visitar minha tia, é claro. Mentiroso. A acusação feita num tom decidido finalmente o fizera perder a compostura. Se eu fosse você, teria mais cuidado ao escolher as palavras. Não ouse me ameaçar. Não suporto a ideia de estar sendo seguida e quero saber por que você tem andado atrás de mim. Ora, você sabe por quê. Não, eu não sei e gostaria que me explicasse. Então, David chegara tão perto que fora possível enxergar os pequenos fios de cabelos louros bem no centro de uma pinta na face direita. Por um breve instante, Stephanie se perguntara se ele sabia que a tal pinta possuía os cabelos antiestéticos. Não devia saber. David jamais permitiria que qualquer coisa atrapalhasse o que julgava uma aparência perfeita. Se a situação não fosse séria e não a deixasse tão louca de raiva, ela teria caído na risada. Você não vai se safar com facilidade, sabia? Escute aqui, David. Não, senhora, escute você. Quero que devolva as joias de Cíntia agora mesmo. O quê? Você me ouviu. Muito bem. Eu não farei isso, de jeito nenhum. Ah, sim, fará sim. A minha tia não tinha o direito de se desfazer daquilo que não lhe pertence. E posso saber de quem são as joias, então? São minhas. Suas? A resposta do ex-noivo era tão ridícula que Stephanie mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Ela havia prometido deixá-las para mim como herança. Como Cíntia não está morta, ela tem o direito de fazer o que quiser com tudo o que lhe pertence, inclusive vender as joias.
pois você pode dar um jeito de anular a venda. Isso é uma loucura, você tá louco. De qualquer maneira, meu negócio com a sua tia não lhe diz respeito. É aí que você se engana. Vá embora, David. Deixe a mim e a sua tia em paz. Será que já não basta a dor que nos causou? Se você não conseguir aquelas joias de volta, irá descobrir realmente o que é sentir dor. Eu já lhe disse, não tente me ameaçar, David. Guarde bem, estou lhe avisando, Stephanie. Naquele ponto da conversa, todas as pessoas ao redor estavam acompanhando a discussão, pois David já não conseguia controlar a própria voz e falava quase aos berros. E é melhor que me ouça. Esteja certa de que este caso não vai terminar aqui. Stephanie se obrigou a voltar os pensamentos para o movimento presente, irritada pelo fato de David ainda conseguir se intrometer na sua vida. Talvez sua ex-colega de universidade, agora morando em Austin, tivesse razão. Quem sabe não seria melhor viajar um pouco para se afastar o máximo possível do ex-noivo? Seria uma boa ideia passar uma temporada no hotelzinho de Amy, um lugar tranquilo no meio das montanhas. Assim que chegasse em casa, iria telefonar para a amiga e acertar os detalhes. Decidida a não se deixar intimidar pelas ameaças de David, apesar de levá-las a sério, ela voltou a fixar a atenção no companheiro de viagem. Flint continuava tenso e distante, parecendo mais misterioso do que nunca. Ignorando o friozinho na espinha, ela decidiu arriscar. Por que não puxar outra conversa? No final das contas, podia até ser interessante. A propósito, ela falou, tocando-o de leve no ombro. O que você faz da vida? Capítulo 3. Eu não disse nada. Stephanie suspirou fundo e, quando voltou a falar, sua voz aparentava total calma e tranquilidade. Não, acho que não. Também aposto que você não tem a mínima intenção de levar essa conversa adiante, não é? É apenas curiosidade da sua parte, senhorita Marsh, ou o motivo do interesse é simplesmente tédio? A pergunta indelicada não pareceu embaraçá-la nem por um instante. Talvez um pouco das duas coisas, Sr. Carson. Pelo menos você é sincera. Talvez sincera demais para o meu próprio bem. Ela respondeu com um sorriso radiante. Flint deu de ombros e desviou o olhar. O que será que fizera para merecer isso, meu Deus? Tudo o que gostaria neste momento era de ser deixado quieto, sozinho no seu canto. Desde criança aprendera a buscar conforto na solidão, convencido de que viver assim seria muito menos doloroso. As lembranças de uma infância infeliz permaneciam intactas e continuavam a atormentá-lo sem piedade. Ainda podia ouvir as vozes maliciosas dos coleguinhas de escola, chamando-o pelos piores apelidos, apenas porque suas roupas eram sempre pequenas e apertadas demais. As professoras também não deixavam por menos e o magoavam profundamente, só que de maneira diferente. Aquele garoto, o único a não levar uma lancheira último tipo, recheada de coisas saborosas, era mesmo digno de dó. O pobrezinho nunca tinha sequer uns trocados para comprar pão com manteiga. Fora então que Flint aprendera a grande verdade. Se mantivesse distância das pessoas, não se veria obrigado a passar vergonha e suportar humilhações. Em seu mundo solitário, livre das diferenças de classes sociais, não existia ninguém para criticá-lo. Porém, anos depois, ao conhecer Maggie, as coisas mudaram. Sem que desse por si, abaixara a guarda e permitira que ela o arrastasse para o mundo dos vivos e experimentasse o prazer de se entregar às emoções como qualquer ser humano normal. Mas, quando o casamento de ambos começara a desabar, justamente na mesma fase em que enfrentara problemas no trabalho, ele voltara a se fechar em si mesmo.
Por nada deste mundo iria deixar que outra mulher, por mais bela que fosse, penetrasse a barreira erguida ao redor do seu coração. Não, nada o faria se envolver emocionalmente outra vez. Descobri que no meu ramo de trabalho a sinceridade é fundamental. Ela falou, arrancando-o dos pensamentos. É mesmo? Foi a resposta desinteressada. Se o fulano não é honesto, não dura muito tempo nos negócios. A fama de pouco confiável corre rápido e espanta os clientes. Flint sorriu contra a vontade. Precisava dar a mão à palmatória e reconhecer que aquela mulher tinha coragem e determinação. A maioria das pessoas já teria desistido de manter qualquer conversa há muito tempo, especialmente depois de brindadas com os seus olhares gélidos. Mas não Stephanie Marsh. Ela continuava imune à sua frieza, embora agisse de uma maneira um tanto agitada. O porquê do nervosismo era algo que gostaria de descobrir. O mesmo acontece no meu ramo de trabalho. Ele falou afinal. E qual é o seu ramo de trabalho? Stephanie riu baixinho e inclinou a cabeça para o lado. Não vou deixá-lo escapar do anzol assim tão facilmente. E nem passou pela minha cabeça que fosse deixar. Por um breve instante, Flint sentiu-se tentado a relaxar e aproveitar o momento presente, sem se preocupar com nada. E então? Estou começando a entrar no negócio de criação de gado. Ah, quer dizer que você é fazendeiro? Eu não diria exatamente que sim. Ele respondeu com uma risada irônica. Não estou entendendo. Nem seria de esperar que entendesse. Eu não sei nada a respeito de criação de gado. Stephanie ajeitou os cabelos atrás das orelhas delicadas, sem desviar os olhos azuis do rosto viril um segundo sequer. Então estamos quites. Tenho certeza de que eu também não poderia compreender os detalhes do seu trabalho, especialmente se estiver relacionado a joias. Acho que teremos que dar um jeito no assunto, não é mesmo? Percebendo o desafio implícito nas palavras, Flint tentou não se deixar envolver pela graça feminina tão provocante. Não, creio que não. Ora, vamos, me conte sobre as suas vacas. A maneira como Stephanie disse vacas quase o fez sorrir. Você deveria fazer isso mais vezes, sabia? Fazer o quê? Sorrir. Seu rosto se transforma. Sentindo-se inquieto e perturbado pelo comentário, ele desviou o olhar sem nada responder. E então estou esperando. Vários segundos se passaram antes que Flint resolvesse levar o assunto adiante. O gado é um cruzamento entre as raças Black Angus e Brahman. Me parece uma combinação perigosa. E é. De repente, a voz do piloto pediu a atenção de todos. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo atraso. A torre de controle acabou de nos dar permissão para decolar, e dentro de instantes estaremos no ar. Comissários de bordo, preparem-se para a decolagem. Graças a Deus, Stephanie murmurou. Não vejo a hora de tudo terminar. Flint fitou-a curioso, notando uma palidez intensa se espalhar pelo rosto bonito. Por quê? Você não gosta de voar? Vamos pôr as coisas da seguinte maneira. Me sinto mais tranquila depois da decolagem. E quanto a você? Comigo acontece o mesmo. É incrível, mas toda vez que planejo uma viagem começo a ouvir notícias sobre desastres aéreos. É por isso que eu evito o noticiário tanto quanto possível. Flint reparou que ela segurava os braços da poltrona com força, visivelmente nervosa. Segundos depois, o enorme jato levantava voo. Stephanie só voltou a relaxar quando o avião finalmente alcançou a altitude desejada e parou de subir. E então, onde é que estávamos mesmo? Desta vez ele não se fez de desentendido. Você ia me contar sobre o seu trabalho. Me deixe te avisar, você pode acabar ouvindo mais do que pretendia. Flint mal podia acreditar que estivesse conversando civilizadamente com uma mulher. Algo que jurara nunca mais voltar a fazer desde que se separara de Maggie.
Leilões de joias antigas têm estado na última moda. Ela falou animada. É este o seu ramo de negócio? Sim. 6 meses atrás abri uma pequena loja de antiguidades em Houston e no momento eu tenho negociado joias. Daqui a algum tempo espero poder acrescentar outros itens ao estoque inicial. Coisas como cristaleiras, estojos de costura, incluindo dedais, é claro, caixinhas de prata maciça. Ai, não posso me esquecer das rendas delicadas. Para mim é como se estivesse falando grego. Stephanie riu, e por um breve instante ele se deixou embalar pelo som cristalino e feliz, apenas para segundos depois se arrepender da própria tolice. Mesmo que eu entrasse nos detalhes do negócio, ainda assim você ficaria perdido. Porém, vou tentar simplificar as coisas o máximo possível. Negocio peças antigas, joias, bijuterias e pedras semipreciosas. Continuo sem entender nada. Ok, vejamos se consigo ser mais clara. Granadas, por exemplo, são consideradas pedras semi-preciosas e me interessam bastante, embora eu trabalhe sobretudo com pérolas e prata maciça. Apesar de, a contragosto, Flint tinha que admitir que estava curioso. Entretanto, não eram os detalhes do negócio de joias que o atraía, mas a mulher em si mesma. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar parecia encantá-lo. Quer dizer que você precisa esperar que os donos das joias morram para comprar as peças nos leilões? Não. Ela riu, achando graça da escolha de palavras. Embora eu feche muitos negócios assim. Vá em frente, me conte mais. Costumo frequentar mercados de pulga onde é preciso ter uma dose de cautela extra. Também visito a Feira Internacional de Joias a cada 3 meses em Dallas. Porém, a minha principal fonte de mercadoria são os advogados que determinam os espólios, além das viagens pelo interior da Inglaterra. Quer dizer que você precisa ir à Europa constantemente? Sim, isso deve ser bom. Se Stephanie percebeu uma pontada de sarcasmo na voz masculina, achou melhor nada demonstrar. Ah, sim, é ótimo, muito divertido. Nunca se sabe o que pode achar pela frente. Certa vez, num pequeno vilarejo, descobri uma verdadeira mina de coisas fantásticas. Comprei uma parure original da época vitoriana, incrivelmente valiosa e quase a preço de banana. Parure? Pelo nome dá a impressão que é uma comida. Longe disso. Stephanie riu de novo. Na verdade, trata-se de um conjunto de brincos, gargantilha, braceletes e anéis cravejados de granadas e pérolas. Era um presente que os noivos costumavam dar às futuras esposas logo antes do casamento. Somente as mais ousadas e apressadinhas usavam as joias antes da cerimônia. Ah, sim, claro. Flint murmurou zombeteiro. Por mais ridículo que possa parecer, é a pura verdade. Como você pode ter certeza de não estar comprando as imitações? A maioria de nós usa uma lupa, que é uma espécie de óculos de joalheiros para examinar as peças. Também costumo carregar sempre uma sonda de diamante na bolsa. Sonda? Me parece algo mortal. Stephanie riu de novo, deixando-o mais inquieto do que nunca. É apenas um aparelhinho eletrônico, tão pequeno que pode ser levado de um lado para o outro dentro da minha bolsa. Serve para testar se uma pedra é diamante ou zircônio. Incrível! Sei que estou aborrecendo com todos esses detalhes enfadonhos, mas quando começo a falar sobre o assunto eu não consigo parar. Flint parecia fascinado, os olhos fixos na curva suave do pescoço feminino. Qual seria a sensação de beijá-la exatamente ali? Quem é que toma conta da loja enquanto você viaja ou sai à cata das joias? Ele indagou de repente, tentando desviar os pensamentos de um caminho perigoso. Uma amiga minha muito querida que espera se tornar sócia do negócio qualquer dia desses. Pelo jeito, tenho a impressão de que ela não terá que esperar muito. É isso mesmo.
Há pouco tempo atrás fechei um negócio muito lucrativo que me permitiu montar a loja e começar a ter uma participação verdadeiramente competitiva num ramo que costuma ser de vida ou de morte. Na verdade, foram duas transações maravilhosas. A primeira aconteceu durante um leilão de espólio. Uma mulher estava se desfazendo das joias que pertenceram à avó. O colar, que eu tive a sorte de arrematar, datava da época de Napoleão. Mas foi somente depois que um outro joalheiro confirmou a minha avaliação da peça que percebi toda a importância do achado. É claro que procurei a tal mulher e lhe perguntei se gostaria de ter o colar de volta. Porém, ela disse estar satisfeita com a quantia que lhe paguei. Você não pode imaginar como fiquei entusiasmada com essa compra. Não, não posso mesmo imaginar. Flint pensou com amargura. Stephanie era tudo o que ele não era. Ela possuía tudo o que lhe faltava: classe, dinheiro, posição de destaque na alta sociedade. Uma pessoa muito diferente de um ex-agente policial que lutava para se transformar num fazendeiro. Cheio de ressentimentos, ele não conseguia evitar as lembranças de um passado marcado pelos fracassos. Isso sem contar o risco que estava correndo agora ao começar a criação de gado. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo, não é? Como não recebesse qualquer resposta, Stephanie insistiu, embora um tanto sem jeito. Qual é o problema? Será que eu disse alguma coisa errada? Não, ele respondeu secamente, evitando fitá-la. Naquele instante, a aeromoça parou ao lado de ambos com o carrinho de bebidas. Gostariam de tomar algo? Não, obrigado. Água para mim, por favor. Stephanie pediu. Depois que a comissária se afastou, os dois permaneceram em silêncio. Flint sabia que agira de maneira estúpida, como um verdadeiro idiota, mas de maneira alguma pretendia desculpar-se. De qualquer forma, fora melhor assim. A viagem logo terminaria e nunca mais voltaria a vê-la. Continua. E aí, tá gostando da história? Se inscreve no canal para não perder a próxima parte. Deixa o seu like para eu saber que você quer continuar.